Eu sou a Lígia Schrenck Araújo, a Lígia do Obreiro Antigo. Nessa reflexão de hoje, para esse grupo de membros para o Inácio Cruz, foi sugerido como tema desse pequeno retiro, do cotidiano ao sobrenatural. E esse é um dos temas mais difíceis da gente conseguir realizar. Porque desde a queda de Adão e Eva, houve uma dicotomia entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. E sempre o esforço para ser santo é esse esforço de unir essas duas coisas. Não pode ser coisas separadas. Deus tem que estar vivo no nosso dia a dia. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Esse se fazer carne significa deixar que ele entre no nosso dia a dia de uma família consagrada tem que ser diferente de uma que não se consagra. O trabalho da gente é consagrado. E tem muita importância. Veja nesse tempo em que a gente vive, nesse mundo em que a gente vive. E que todos nós vivemos nesse mundo. O Padre Kentenich diz, nós somos filhos do nosso tempo. Todos nós estamos imersos nesse tempo. Com o que tem de bom e com o que tem de ruim também. Então a gente... Que mundo é esse que a gente está vivendo? Um mundo de confusão, de correria, de superficialidade, muitas vezes de pecado, de desrespeito, de desvalores. Poucas são as pessoas que perseveram naqueles valores que a gente aprendeu dos nossos próprios pais. Hoje as crianças não têm mais esses valores. Às vezes não tem pais. Então, é muito difícil você querer ser santo, santificar a vida, chamar o sobrenatural para cá, ou erguer a nossa vida até o sobrenatural, num mundo desses. No mundo, toda a vida foi difícil? Foi. Sempre foi difícil, mas agora existe confusão entre certo e errado. Até na igreja a gente vê a confusão que está acontecendo, divisões na própria igreja. E a gente não pode se abalar com isso. Nós temos que... Eu estava pensando como é bom ser chancelatiano. Eu entrei para o movimento Chance, eu tinha 16 anos. É uma vida. Eu falo que bom que eu aprendi as coisas certas. Eu já tinha esses valores dos meus pais. Mas depois você compara com o mundo e vê que tem uma razão de ser. Eu achei maravilhoso. A linha do Padre Kentenich chama linha segura. Nada do que ele ensinou para o Bernardino e para mim, na preparação ao casamento, mudou. Hoje está tudo... O povo não sabe muito para onde ir. Uma livre interpretação de alguns é difícil. E a gente não se abala, porque recebeu uma sólida formação. Mas quem não recebeu, está entrando com o movimento, precisa receber. É a mesma. Ela não muda, são princípios. E nós somos felizes, porque todos nós temos uma história sagrada. É bonito, o Padre Mosbar, quando ele começava um retiro, e eu fiz muitos retiros com ele, graças a Deus, o Padre Uberdio, ele sempre começava assim: como foi a nossa vida desde o nascimento? Quais são as suas primeiras lembranças? Ele dava como primeira tarefa do primeiro retiro que nós fizemos com ele: procure se lembrar que idade você tinha, a sua mais remota lembrança. Tira um tempinho para ver se você consegue lembrar. E agradeça a Deus por essa lembrança. E depois pensa, quem foi que te batizou? Quem que te crismou? Quem foram os seus padrinhos? Você ainda lembra? Você ainda sabe? Você sabe o nome do padre que te batizou?
qual foi a igreja? Ou não lembra mais? Depois, ele falava, tira o primeiro horário do retiro, era para isso. Nós íamos pensar nisso. E depois, como foi que você veio para Schanstatt? Quem te trouxe? Quem te convidou? É importante não esquecer. Como foi que aconteceu? Essa história sagrada é Deus que está escrevendo. E daí você vai se dando conta de coisas que nunca tinha se dado. Ele fala, e à medida que se dá conta, vai agradecendo. São coisas, às vezes, nunca agradecidas. E vai por aí, vai indo. Na escola, professor que te marcou, quem foi? Com que idade? Você tinha o quê? O que te marcou? Por que foi importante isso que ele fez para você ou ela? Tudo isso vai trazendo, vai colocando diante de Deus. Vai colocando essa vida diante de Deus. E depois ele perguntava assim, mas pensa até o dia de hoje, porque na Bíblia está escrito. Acho que foi São Paulo, né, que disse, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Aí entra a tua colaboração com a graça, para que Deus faça crescer. Um planta, outro rega. Ao longo da nossa vida, é assim, sempre tem alguém regando, ajudando, senão a plantinha morre, definha, fica fraca. Nós precisamos disso. E um retiro sempre deve ter esse objetivo. Vamos pôr água na plantinha, vamos reavivar essa plantinha, vamos reavivar essa vida, porque a nossa história é linda. É uma história linda de cada um. E é sagrada. Padre Otávio, quem estava no início do movimento, acho que não se lembra dele, ele deu um retiro para nós, ele dizia assim, a nossa história é sagrada. É tão sagrada a história de cada família que ela deveria poder constar na Bíblia. Se a Bíblia não tivesse sido encerrada e tivesse, tem o livro de Judite, o livro de Jó, tinha que ter o livro do Bernardino da Lígia, do Maurício da Inês, do Walter e da Cida, o livro. Naquele livro estava escrito, é uma história sagrada. É sagrada a nossa história. Ela não está na Bíblia, mas ela está na Bíblia do dia de hoje. Ela deve poder constar na Bíblia. E esse tempo que a gente vive com tanta dificuldade, por exemplo, nós temos um Papa que está enfermo. Esse é um momento difícil, porque o Papa está enfermo, está mal. E eu estava pensando, a gente reza por ele todos os dias, mas a gente sabe, humanamente falando, que muito tempo ele não vai viver, porque ele está muito debilitado, mesmo que ele agora sare, fique mais uns meses, mas não demora, nós vamos ter outro Papa. Nós temos que rezar por isso. Esse momento da igreja é grave. É um momento que precisa da nossa oração. Tanto a saúde do Papa precisa, como aquele que virá do dia que Deus chamar ele. Mas isso, por enquanto, nós estamos rezando pela saúde. Saúde para que Deus cuide dele. Mas a gente vê que ele é bastante idoso e bastante doente, né? Então nós temos que rezar para que Deus escolha um Papa santo para vir, né? São tempos difíceis, são tempos conturbados. E um mundo, agora esse mundo que nós estamos passando, conforme a Mitch já colocou, nós estamos assim, numa idade em que já sentimos os nossos limites. Já não somos mais tão ágeis, já não temos tanta força física, já é menor para a maioria. E já tem as doenças, dói o quadril, dói o braço, dói o ombro, já começam a aparecer essas coisas. Os filhos foram embora. Nós tínhamos uma vida cotidiana de um jeito que a gente aprendeu a administrar. Agora é a hora da gente parar e pensar e administrar essa nova vida cotidiana que nós temos. Alguns com os netos próximos, outros como eu, só tenho uma neta em Londrina.
um amor de menina, se forma engenheira no fim desse ano, uma menina que nunca deu trabalho, estudiosa, educada, independente o quanto possível. Ela parecia que ia ser bem timidazinha, mas não. Viaja sozinha, vai para o exterior sozinha, volta, embaixo do quietinho dela. Então, eu só tenho essa meta, que é bastante ocupada, corre dia e noite fazendo estágio e tudo. Então, eu só vejo uma vez por semana e olho lá, né, um pouquinho, rapidinho. E os outros estão todos fora. Já tenho 2 bisnetas, graças a Deus, família encaminhada. Mas eu já estou numa fase além da de vocês. Porque a minha alma gêmea foi embora já. E isso não dá para ninguém avaliar. Não dá. Esse momento foi assim, não tem nem explicação, porque a gente tem muito casal que vive junto até o fim da vida, porque dá muito trabalho separar, ou porque. Mas, tanto faz como tanto fez. Mas não era o caso da gente, que era tudo feito junto, partilhado. Ele não traduzia um livro se eu não ajudasse, eu não escrevia um livro de poesia se ele não fizesse a revisão. A gente fez letras junto, a gente tinha muita afinidade, muita coisa diferente. Ele veio de um mundo diferente do meu completamente. Os primeiros anos foi difícil um ajuste, porque ele teve uma educação, eu tive outra. Mas a gente acabou se tornando metade um do outro, né? E daí, isso não é brincadeira, é muito difícil. Mas, com Deus, o momento mais duro da minha vida foi no dia que ele foi sepultado. Porque nesse dia que eu fui internado, fui para a UTI, com uma infecção gravíssima. Eu já estava doente uma semana antes dele morrer. É que eu ignorava. Não, isso vai passar. Enfim, a infecção estava tomando conta. E eu fiquei 7 dias no hospital. Esse momento foi o pior. Depois do sepultamento, cheguei em casa só para pegar minhas coisas e ir para o hospital. E de lá, eu não imaginei que eu ia ficar na UTI. Na UTI a gente fica sozinha, sem um filho, sem uma nora, sem um neto, sem ninguém. Eu estava sozinha numa UTI coletiva. A única pessoa lúcida era eu. Vendo e ouvindo o sofrimento de todos eles. 3 dias para 4 na UTI. Vi 3 senhoras morrerem do meu lado. Vi como foi o fim de cada uma. Naquela situação em que eu precisava de ter alguém, um ombro. Então eu perguntei para Deus, isso daqui está quase além das forças. Foi quase além. Eu pensava, não é além porque Deus não faz isso com ninguém. Eu não consegui rezar nenhuma Ave Maria na UTI. Nenhuma Ave Maria. Eu não rezava, mas eu estava na presença, eu estava em Deus o tempo inteiro. Eu não me senti sozinha nem um momento. Isso é maravilhoso. Naquela situação, potássio altíssimo, eu estava mal, mas estava lúcida. Isso é Deus ao encontro da gente, mesmo que a gente não mereça, não peça. Eu não pronunciei nenhuma palavra de oração. Eu estava na presença, eu estava com ele. Senti que ele estava comigo, o tempo inteiro. Nossa Senhora. Daí a gente não morre, a gente aguenta. Eu não gosto de falar sobre isso, mas esse momento veio. Eu acho importante para você saber que a força não falha, Deus não falha nunca. Por mais que a gente esteja sofrendo. Bom, mas nós estamos passando por esses períodos que não são tão difíceis assim, mas que
já tem as suas dificuldades, né, conforme eu estava falando. Mas ainda assim, que já casaram os filhos, a gente já se aposentou. Mas a frase que a gente mais escuta é: eu não tenho tempo. Como assim? A gente tinha casa cheia, tinha muita roupa para lavar, muita comida para fazer, muita louça para lavar, os filhos para levar na escola. E ainda tinha tempo. E agora a gente não tem tempo. Nós estamos administrando meio mal essa nova fase da nossa vida. Eu acho, eu penso que a gente tem alguma coisa a fazer nesse sentido. Que não é normal a gente chegar nessa idade e dizer que não tem tempo. Às vezes tem que reconsiderar ou redistribuir. Eu não sei, isso eu também, acontece comigo também. E eu estou sozinha. Eu moro sozinha. Moro sozinha não, tem o Patrick, né, que à noite ele vai, durante o dia, se eu preciso, ele também vai. Se eu preciso sair, fazer compra, ele que me leva. Ele tem ido bastante. E é uma bênção de Deus que eu agradeço muito, que Deus colocou o Patrick e o Murilo também no meu caminho. Desliga para mim. Vou dar um pause aqui, tá? Então, Pode ir. o que acontece? E nós agora estamos chegando, iniciando amanhã o tempo da quaresma. E a quaresma é um tempo propício para a gente pensar na vida da gente, naquele... Hoje certamente não vai dar tempo de fazer tanto, mas eu acho que vale a pena pensar, agradecer o que a gente recebeu e ver o que nós podemos, como vivenciar melhor essa vida, unindo o cotidiano ao sobrenatural. Os trabalhinhos que a gente faz, que às vezes podem ser chatos, a gente faz porque precisa, às vezes não faz porque quer, mas acontece que... A senhora vai continuar. Desliga, dona Lígia. Então, desde a criação do mundo que é essa dificuldade, houve essa dicotomia. E o sobrenatural, ele supõe o natural. Muitas vezes o sobrenatural não flui porque o natural está ruim. A gente sabe disso quando, por exemplo, você está com uma casa muito bagunçada. É difícil fluir alguma coisa quando você não arrumou alguma. Existe um limite, tem coisa que não dá para arrumar mais do que você consegue, mas é uma das coisas. O natural tem que funcionar. Por exemplo, é difícil educar uma criança, mas está gostoso ela vir para casa? Se não tiver, você tem que ver por que não está. É uma coisa que sempre tem um laço com o natural. Então, é sempre bom verificar. Uma flor não cresce por quê? Falta sol, falta chuva, o que falta? Alguma coisa às vezes está faltando que a gente pode fazer. E a gente, então, essa importância que a gente dá ao trabalho bem feito. Isso daí, porque o Padre Quente já dizia, santo é quem faz as coisas ordinárias de modo extraordinário. O ordinário de modo extraordinário. Procurar fazer o melhor que você pode. Eu vejo, por exemplo, vou lavar copos. Aquele mundo de copos, quando vem os filhos, você vai lavar os copos. Tem muito jeito de lavar um copo. Mas se você lava daquele jeito caprichado, enxágua bem. O copo de vidro parece cristal, dá gosto de olhar. Esse trabalho louva a Deus. É simplesmente lavar um copo. Descascar uma batata, você descasca sem desperdiçar a casca, tirando aqueles olhinhos bem feitinhos, você faz uma sopa. Você está louvando a Deus. Não existem coisas separadas na nossa vida. O natural tem que glorificar o sobrenatural. Ou o sobrenatural glorificar o natural. É uma coisa só. Eu tinha um aluno que vivia tocando na igreja, cantando ali na paróquia, eu moro perto da igreja.
Mas me dava um trabalho no dia de prova, um colador de chapa. E eu falava para ele, é a mesma coisa, você está tocando para Deus, você tem uma cruz aqui no peito, bonita, isso te compromete. Porque você não estuda, porque você vai colar do teu colega. Você é um só, você é um cristão na igreja e na prova. Mas é difícil. As pessoas acham que dá para levar 2 vidas. Não dá. É uma só. Né? Falar palavrão no jogo, no trânsito. Você é um só, cristão é um só. É esse mundo que tem que se tornar um. E não é tão difícil. Agora nós vamos iniciar a quaresma. Então, tem aqueles pontos de quaresma que a gente escolhe. Achei muito bom você que postou, né? Tem ali inúmeras sugestões muito boas. A gente vê qual que se aplica mais a gente. São muito boas. Mas além dessas, tem essa que a gente deve pensar quais os pontos que o bom Deus está escolhendo para mim nessa quaresma. Porque Ele escolhe. E é esse que eu tenho que priorizar. É esse ponto. É a minha doença? É a doença do meu marido? É o gênio forte do meu marido? É a minha gula, eu não consigo deixar de comer alguma coisa que eu gosto muito? É o quê? A gente tem que fazer esse olhar para dentro de si e descobrir o que é que o bom Deus está escolhendo para mim nessa quaresma. Que às vezes não é o mesmo para o meu marido, não é o mesmo para a minha família. O que que o bom Deus está escolhendo? Qual é o meu defeitinho de estimação, que eu nunca consigo vencer? Pode ser aquele, mas pode ser outra coisa? Quando o Bernardinho estava doente, o padre Anselmo, filho da Nair Ubrich, que é daqui de Londrina, ele era nosso vizinho quando era menino, ele é padre da Opus Dei. Ele morava em Praga, morou muitos anos lá na Tchecoslováquia, agora está morando em Brasília. E quando ele ainda estava lá, ele veio visitar o pai dele, e daí o pai dele faleceu quando ele estava aí. E ele veio visitar o Bernardinho, que já estava doente. E ele veio 2 vezes visitar, uma vez já era quaresma. E quando ele ia entrando, a irmã dele veio com ele, a Martinha, falou assim, ai, agora que eu consegui fazer meus pontinhos de quaresma. E eu respondi instantaneamente, falei assim, não faço mais pontinhos de quaresma. Eu só procuro cumprir aqueles que o bom Deus faz para mim. Ela me olhou assustada e ele me olhou fundo. Eu vi que ele entendeu, o padre. Me olhou fundo, fez assim, eu vi que ele entendeu. Os meus pontinhos de quaresma é o que eu estava vivendo, sofrendo com a doença do Bernardinho, com aquilo que ele estava passando e que eu podia ou queria fazer por ele. Era o meu ponto. Eu não precisava arrumar nenhum outro mais se eu conseguisse dar conta daqueles, da melhor maneira, do jeito que Deus esperava de mim. Então, esse olhar, às vezes a gente pula, porque nós aprendemos sempre com as irmãs e com os padres, como fazer pontos espirituais, horários espirituais, que é um mundo religioso, e todos eles são bons, nenhum deles pode ser descartado. Mas além daqueles, e antes daqueles até, existem esses, que é quem tem um bebê, por exemplo. Levantar de noite, atender um bebê que está doente, levar um bebê para a escola. São trabalhos que eu posso fazer, tudo a gente pode fazer de 3 maneiras. Mais ou menos, mal, médio e no capricho. Tudo. Então, a gente procura fazer o melhor que pode. Nesses pontos que Deus escolhe. Nunca pular esse pedaço. Porque às vezes, tinha uma senhora que eu conheci,
ela falava assim, ai meu Deus, não consegui fazer quase nada nesse advento. Ela falou na reunião, eu tenho 4 filhos, não dou conta da vida. Eu mal e mal rezo um terço por semana e olhe lá. Eu falei, mas espera aí, você tem 4 filhos pequenos, você reza um terço por semana, você não pode olhar só para os outros terços que você não rezou. E o que você está fazendo para educar essas crianças? Esse é o que Deus está te pedindo agora. Depois que eles crescerem, passou esse tempo. Agora Ele quer isso de você, depois vai querer outra coisa. Então, ter esse olhar agora, na nossa vida, o que Deus espera? O que Deus quer de cada um? Não teoricamente, não só as coisas do movimento ou as coisas da igreja, essas também. Mas começa antes disso, começa lá em casa, começa dentro de cada um. Esse dentro de cada um. Por isso é importante o retiro. No Instituto, a gente tinha como obrigação um retiro por mês. Um retiro mensal. Não precisava ser em conjunto. Não precisava ser em conjunto. Com todo mundo era no anual, com o padre. Mas a gente tinha, às vezes, tinha 2, 3 famílias que moravam na mesma cidade. Vamos fazer o retiro? Vamos. Combinava o local e ia e fazia. Ou então, mas também não era necessário isso. Tem que aprender a fazer retiro só o casal. E nós fazíamos. E depois que a gente começou a fazer, a gente não parava mais. Enquanto o Bernardo teve saúde, porque era muito bom. Mas muitas vezes nós fazíamos junto com o José Alúcio Odebrecht. Que a gente sempre teve muita afinidade, somos compadres 2 vezes, de lá para cá e daqui para lá. E eles têm um sítio na Varta e a gente falava, compadre, vamos fazer retiro? Vamos. Sábado. A gente ia para lá, fazia meio-dia. Reunia, rezava às 4, um pouquinho. Às vezes, uns 10 minutos, alguém dizia, dava um pensamento, uma reflexão, coisa de 15 minutos. E a gente saía andar por aqueles matos lá. Um momento só o casal e Deus, só a pessoa e Deus, depois o casal fazendo o óleo de chancha já sobre aquilo que era o objetivo do retiro mensal. E daí a gente reunia os 4, tomava um café, que já ficava pronto ali, tomava um café, que a gente levava lanche, ou se era almoço, a gente almoçava lá, ou então o José fazia um churrasquinho na hora, e daí passava a tarde já lá, passeando, colhendo fruta, mas o retiro era meio-dia. E a gente ficava, e daí colocava em comum. Eu hoje no retiro, eu acho que Deus me inspirou tal coisa, o outro também trocava figurinha um pouquinho, se quisesse. Fizemos isso muitas vezes. Eu acho que vale a pena. Quem nunca fez a experiência, vale a pena tentar. Eu acho que vale a pena. E quando puder 2 casais juntos, 3 casais, o grupo, por que não? O grupo mora todo aqui no nosso instituto, não, era tudo 2 aqui, cada uma em cidades diferentes, né? Então era mais difícil, mas esse parar e pensar. Agora, seria o quê? Uma meditação ampliada. Porque a meditação, conforme diz o Padre Kempis, conforme ele ensina, eu acho que essas coisas você consegue pela meditação, no dia a dia. Porque a meditação do Padre Kempis não é só pegar um trecho, ler, pensar sobre aquele e conversar sobre aquele. Essa também é, mas não é isso que ele ensina. O Padre Kempis dizia, coloque-se na presença de Deus, de Nossa Senhora. Colocar-se na presença. Primeiro passo. E depois, fica um pouco quieto, só na presença. E depois começa a pensar como foi o meu dia de ontem. Ou a minha semana de ontem, ou o meu mês de ontem, se for um retiro. Como foi esse mês? Como que ele decorreu? Como foi? Mas o dia a dia, como foi o dia de ontem? Ah, foi legal, hoje não aconteceu. Você vai repassar o dia, mas você vai repassar o dia diante dele. Você não está só pensando sobre, você está repassando diante dele, você está conferindo o dia com Deus.
Puxa, ali eu pisei na bola. Ali não, ali me perdoa, Senhor, não. Vou melhorar. Ou então, graças a Deus que eu consegui. Obrigado que eu tive essa inspiração. Entendeu? Você vai colocando o seu dia a dia. Isso é levar o cotidiano sobrenatural. E o método do Padre Kentenich é simples. A meditação dele que me ensina é simples. É só começar a achar um momento. Achar um momento. Principalmente a gente como dono de casa, às vezes você tem que ter um momento para você ficar quieto diante dele. E não é qualquer momento. Então não é com hora marcada. Por exemplo, as irmãs levantou meditação, Santa Missa. Tudo bem, elas estão lá para aquilo. A gente tem que fazer café, tem que lavar louça, tem que. É outro mundo. Mas você tem que descobrir. É de manhã, é de noite, é de tarde, é na hora que está na condução. O Padre Bosco orientava isso muito bem. Ele dizia, às vezes você está no trajeto, você está no ônibus, e em São Paulo tem muita locomoção até o trabalho das pessoas. Nesse momento, se você está no ônibus, que você não está dirigindo, você está desligado do trânsito ali. Você pode fazer meditação, você pode rezar o texto, você pode levar uma vida espiritual nesses momentos também. Descubra os momentos, eles existem. Mas é importante. Então, eu acho que os nossos valores não diminuíram nesse mundo, nosso ardor missivo continua o mesmo, nós continuamos chanstatianos, amando os chanchas, amando Nossa Senhora, a Mãe Rainha, que está num momento lindo desse processo agora da beatificação, conforme aquele vídeo do padre que chegou hoje, achei tão bonito. Eu acho que também esse retiro nós podemos oferecer nessa intenção, tanto do Papa como do caso do João Luiz Possebon, da beatificação, né? Que é um mundo maravilhoso que nós temos. Nós temos que ser dignos de um mundo assim tão belo, né? Como nós temos. E fazer a nossa parte. Então, como é que eu penso assim? Nós temos que criar pedacinhos de céu no mundo onde a gente vive. Não importa como é o mundo. O Padre Kentenich criou um pedacinho de céu em Dachau. Em Dachau. Ele falava para muitos foi o inferno, para ele foi o céu. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Aprender, tentar. Nessa quaresma, a gente podia tentar criar pedacinhos de céu dentro de nós, com esse estar a sós com Deus, procurar essa intimidade com Deus, porque tudo passa pelo próprio coração. Qualquer coisa que você vai fazer, primeiro começa aqui. Então, criar pedacinho de céu aqui dentro e também criar pedacinhos de céu na nossa vida. O que nós temos que mudar? Tem que mudar um pouquinho? Sempre tem que mudar alguma coisa. A gente na vida inteira tem que fazer isso. Às vezes você tem que reestruturar alguma coisa. Não, isso aqui dá para deixar, porque se isso não sai, não entra aquilo. Então eu tenho que abrir mão disso para poder focar naquilo. Essa falta de tempo que todo mundo fala, não dá tempo. Não dá tempo por quê? Por que eu estou usando mal esse tempo que eu poderia priorizar, usar um pouquinho melhor? Não é que está usando mal, mas se eu quero usar em tal coisa, eu tenho que tirar daqui. Essa iluminação, pedir que Deus nos dê nessa quaresma. Eu penso que nesse momento de silêncio, eu acho que bastaria essas duas perguntinhas. Como que eu posso fazer para criar pedacinhos de céu em mim, pedacinho que ainda não tem, que sempre falta alguma coisa, e também no nosso ambiente de trabalho, do lar, da casa. O quê? Pedacinhos de céu. Por quê? Pedacinho de céu, as pessoas se sentem bem em estar com você. Todo mundo quer estar no céu. Ou quer estar na tua casa. Se sente bem na tua casa. Pedacinho de céu.
Se não se sente bem, está precisando melhorar um pouquinho alguma coisa. O que será? Pensar com Deus a nossa vida. Não só pensar em Deus, mas com Deus, né? Eu lembro daquele agrônomo, George Washington Carver, era um agrônomo norte-americano, negro. Ele teve uma vida maravilhosa, tem um livro que ele escreveu. Tem um livro, ele escreveu não, tem um autor lá que escreveu um livro sobre ele muito bom nos Estados Unidos, e saiu na seção de livros de seleções, muito antiga. E um irmão de Maria citou, num congresso de outubro, a história desse Carver. O Bernardinho se interessou muito e foi atrás. A revista, ele conseguiu, o Land conseguiu lá em Curitiba não ser, umas seleções que tinha. E ele xeropou, até eu tenho em casa, depois eu tive intenção de trazer para vocês, mas eu não consegui encontrar no momento, estava num guardado lá. E esse George Washington Carver era um agrônomo negro, ele era filho de uma escrava. Foi criado por uma mãe branca e tinha muito amor nele. Ele era um menino doentio, ela cuidou dele, ele ficou forte e ele era muito inteligente, tinha muitos dons, mas ele não podia estudar porque não tinha escola para negro nos Estados Unidos nessa época. E ele não podia estudar, mas sempre acabava dando um jeito, alguém conseguia, usava a sua influência e resultado, ele se formou agrônomo. E o pessoal, os negros que tinham pequenas propriedades, eles começaram a plantar muito algodão. Só algodão e esgotava a terra. Aí ele falou, o Carver falou, não, precisa ajudar essa gente, coitados, eles só plantam algodão, a terra está esgotada. E ele começou a ensinar, ele saía de carroça para ensinar o povo para plantar amendoim, por exemplo, que a terra ia responder melhor e variava o plantio. E o povo todo gostava dele, plantou amendoim e deu superprodução. E daí o preço caiu e eles falavam, doutor Carver, e agora? A gente não tem nem para quem vender. E ele falou, meu Deus, eles plantaram, todo mundo plantou amendoim. Aí ele ficou mal, se sentiu mal. Então, ele saía, quando ele saía, ele era evangélico. Ele saiu, foi passear no bosque. E ele falou assim para Deus, por que o Senhor criou o mundo? Ele falou assim, melhora a tua pergunta. O que você quer saber? Por que o Senhor criou o homem? Não, ainda não é isso que você quer saber. Por que o Senhor criou o amendoim? Ele falou assim, vamos para o laboratório que eu te falo para quê. Ele foi para o laboratório e nessa noite ele amanheceu. Nasceram mais de 60 subprodutos do amendoim. Ali vendeu toda a safra porque ele inventou os subprodutos do amendoim. Ele com Deus. Vamos para o laboratório e eu te digo, né, para que eu criei amendoim. Então, é isso que nós temos que aprender a fazer. Com Deus. Tudo aquilo que parece que não tem solução é com Deus. Ele tem a solução. Acho que tá bom, chega, né? Então, acho que para a gente refletir, isso aí acho que é suficiente. Mas tem ainda 3 coisas muito boas que eu quero acrescentar e que vão dar uma tônica nova para esses meses que se aproximam. Nós estamos no Ano Santo, e todos já sabemos, e podemos aproveitar esse tempo de bênçãos e graças, e o jubileu da inauguração do Santuário da Esmagadora da Serpente, 75 anos. Jubileu da inauguração, porque da fundação já foi em 25 de abril. Aqui está. Eu achei isso muito interessante, que veio no Face esses dias, essa anotação. Eu achei interessante, porque eu nunca tinha pensado, porque a inauguração foi nesse dia, mas a fundação, eles usam a palavra fundação. Porque o lançamento da pedra fundamental é a fundação, e foi o momento que teve o Padre Kennedy. E foi esse o momento que ele deu as coordenadas para esse santuário, o ideal e tudo foi nesse momento. Então, veja bem, a fundação
é muito importante, a gente só fica pensando na inauguração. Então, eu achei isso, para mim foi novo quando eu vi que usaram fundado em 25 de abril, né? Do ano de 48. Ele foi inaugurado em 50. 2 anos depois. Então, tudo tem um começo que é mais começo ainda. Então, são essas que eu estava falando, o Ano Santo e a Quaresma, que eu já falei. São as 3 coisas, né, a Páscoa.